É isso aí, senhoras e senhores, bem-vindos ao Mobile Legends Bang Bang, o jogo online gratuito de multijogadores. Já quero pedir para deixar o like, se inscreve, ativa o sininho, se gostar do vídeo, recomende. Vamos falar um pouquinho sobre Low Elo, como se comportar jogando na Gold Lane, como se comportar em teamfight. Então, bora pro vídeo. É isso aí, senhoras e senhores, estamos começando mais um vídeo, dessa vez jogando de carry na Gold Lane. Vamos falar um pouco sobre como se joga de ADC no início do jogo, como se comporta nas teamfights, como anda no mapa, né? Se você tiver aquele amiguinho que não sabe nada disso, já aproveita e mostre esse vídeo pra ele, que ele vai aprender muito e talvez melhore muito quando vocês fizerem duo trio, né? Porque se você tá no YouTube, com certeza você é um cara mais pra frente e já consegue fazer algumas coisas que outras pessoas não sabem. Então, primeiro de tudo, eu gosto de limpar o wave o mais rápido possível para pegar nível 2. Com isso a gente já consegue pressionar o adversário. Ele vai pegar nível 2 também, então vamos evitar o máximo possível um confronto direto. Vamos tentar sempre manter a vantagem de vida. Tô com vida cheia, ele tá com meia barra. Então vou farmando e sempre que ele tentar se aproximar para farmar também, eu vou pokeando ele. Sempre que você conseguir abrir meia barra no inimigo, você freeza a wave. O que é freezar a wave? Nós vamos manter os minions dele mais perto da nossa torre, sem matá-los rápido. Vamos matá-los devagar. Vamos deixar eles batendo um no outro para que... Opa! Pegamos a primeira kill. Isso, agora nós começamos com freezing de verdade, né? Não podemos deixar o tanque morrer, ele ajudou pra caramba. Se ele... Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza, sobrou uma catapa. O que eu vou fazer com essa catapa? Eu vou deixar ela me batendo um pouquinho e esperar sem matar ela perto da minha torre. Agora a gente começa a estratégia de freeze. O que vai acontecer aqui? Eu vou manter os minions sempre puxados para minha torre, obrigando o meu adversário a se arriscar mais. Sempre que ele quiser farmar o minion dele para ganhar nível, eu vou bater nele. Eu acho que dá pra solar. Dá não, dá não. Beleza. Então a gente continua mantendo a estratégia. Eu tenho dois minions aqui, um minion já tá morrendo. Como ele tá longe, ele não consegue pegar o farm. Novas waves vão chegando e eu vou mantendo nas pernas da torre. Se ele quiser farmar, ele vai ter que se arriscar e vai apanhar de mim. Eu tô com mais vida que ele. Desde que eu não receba um gank ou meu tanque não vem aqui para limpar a wave, eu consigo manter essa diferença de farm e eu vou estar sempre mais forte. Lá no minimapa dá pra ver que o Leozinho tá mais voltado pra baixo, né? Então é perigoso avançar demais. Acho que dá tempo de eu limpar mais uma wave antes deles chegarem. Parça tá descendo. Ó, o Beleric chegou. Deu tempo, deu tempo. Sempre que você estiver jogando de ADC, você tem que ficar prestando atenção no minimapa, porque o seu tanque vai ficar revelando os inimigos. Bem, um tanque que sabe jogar, é claro. Então sempre você pode olhar pra fotinho do seu tanque no minimapa que ele vai achar alguém. E aí você tem uma noção mais ou menos de onde os inimigos estão e quanto tempo eles demoram pra chegar até você. Nunca tente fazer 1 versus 3 no começo, 1 versus 2 no começo. Sempre só joga se você tiver vantagem. Então eu sei que eles estão aqui me caçando, então eu vou jogar mais safe. Tá 2 versus 2? Dá pra tentar alguma coisinha, mas vamos sempre tentar preparado pra fugir. Droga. Eita!
Beleza, sobrevivemos a um gank. É muito importante você que joga na Gold Lane tá sempre de olho no minimapa. Você tem que estar sempre preparado para fugir quando vierem te gankar. Você não vai tentar 1 versus 3 no começo, você não vai estar forte. Você só vai fazer isso quando você tiver com nível, 2 níveis de diferença, com seu farm alto, com bastante item fechado. Porque querendo ou não, o atirador ele é muito fraco no começo. Vamos só dar um chega pra lá. Agora o jogo virou um pouquinho, mas eu ainda consigo manter os minions perto da minha torre. Ainda bem que a Melissa não sabe fazer freezing. Se ela soubesse fazer freezing, eu já tava ferrado com aquele gank. Eu queria aquela catapa. Beleza, o que a Melissa devia fazer? Ela devia ter feito a mesma coisa que eu fiz. O time dela veio gankar ela, deu aquela vantagem, me expulsou da lane. Então era a chance perfeita pra Melissa começar o freezing e virar o farm pro lado dela. Ela não fez. Agora eu vou ter que jogar sempre pensando que o Beleric vai estar lá o tempo todo e a Parsa também. Eu não sei como é que fala o nome daquele boneco, é Parsa, é Farsa. Digitem nos comentários aí e fala pra mim como é que é a maneira certa de falar. Opa, eu fui skill errado, era pra ser o salto. Certo, eu quase perdi minha torre. Foram dois ganks seguidos. O freezing ajuda, mas não é imbatível. Se o time inimigo vier te gankar, você vai sofrer de qualquer forma. Como a Melissa não sabe fazer freezing, eu tô mais forte que ela, eu ainda consigo fazer o soladinho, ainda tô um nível à frente. É uma coisa que muita gente no épico não sabe, é o farm. Ver farm, saber qual é a diferença de farm, brigar quando tá mais forte. Eles só brigam. Eles não obtêm pequenas vantagens ao decorrer do jogo. Tudo fica mais fácil quando você... Depois que você aprende o que é farm, tudo vai ficar mais fácil. Porque você escolhe brigar só quando você tá mais forte. Você tem que aprender a fugir também, né? Se você encontra os inimigos mais fortes, você vai bater um pouquinho e recuar, bater um pouquinho e recuar. Acho que é o solo. Eu já coloquei o Vingança na carry porque eu estava contra um ADC do tipo DPS, né? Que é dano por segundo, alta velocidade de ataque. Então o Vingança ele é muito efetivo contra esse tipo de personagem. Então eu já estava na intenção de solar a Melissa usando Vingança já. O Léo já não tá mais tão corajoso. O bom de ficar forte de ADC é isso, cara. O seu dano é tão alto, mas tão alto, que até quem era mais forte que você no começo começa a fugir de você no meio pro final do jogo. O placar do time já tá legalzinho, né? 20/8. Eu só morri uma vez. ADC e Mago. Mago e Atirador não podem morrer muitas vezes no começo do jogo. Por quê? Isso atrasa muito seu farm. Se você consegue se manter vivo, ou mesmo que você tá atrás no farm, se mantenha vivo. Não morre. Se você entregar um abate pro time inimigo, você tem um tempo de espera para voltar. E você demora mais ainda para recuperar o tempo perdido de farm. Se você cair contra um ADC que tem essa malícia, ele sabe jogar sem morrer, então ele sempre vai ficar mais forte que você no final do jogo se você morre demais.
Pô, ainda bem que meu time é bom, ainda bem que meu time é bom demais. O Amon é cansadinho. O Amon é cansado demais, dá vontade de chegar a ele, mas beleza. Ele devia ter conseguido matar aquele ADC, cara. Ele é um assassino forte pra caramba, né? Ele consegue ficar invisível em todas as habilidades que ele usa. E o dano dele é muito alto. Até o dano do ataque básico do Amon é alto pra caramba. Tipo, o jungle dos caras é forte, o nosso jungle também é forte. Mas eu tenho a impressão que o nosso jungle não sabe jogar com o boneco que ele escolheu. Bem, é épico, normal. É muito normal no épico você ver gente morrendo 10, 15 vezes. Então só de você ser um jogador que não morre muito na partida, você já tem uma vantagem de farm sobre todo o resto. Eu consegui chegar em 10 minutos morrendo apenas 2 vezes, eu já tô com 3 níveis acima da farsa, do maguinho do time inimigo. Isso com certeza é mérito do meu time. Se o meu time não fosse bom, se o placar tivesse invertido, por exemplo, se o meu time tivesse morrendo muito, eu não tava tendo espaço de mapa pra farmar, a gente tava acuado defendendo base. Ia ser mais difícil manter vivo? Sim. Mas é importante pro atirador e pro mago se manter vivo direto. Então às vezes você vai ter que só bater um pouquinho e fugir, bater um pouquinho e fugir. Eu tenho que tomar cuidado com o provocar do Beleric. O Beleric ele tem uma habilidade, duas habilidades aliás, que ativam esse efeito de provocar. Então a partir do momento que ele me acertar com essas habilidades, eu não vou conseguir bater em ninguém além dele. E aí eu vou ser um alvo fácil pro resto do time inimigo, porque eu não vou conseguir nem fugir. Ah, eles têm uma Freya no time inimigo. Freya é um herói forte pra caramba nessas duas últimas temporadas. A Freya ela é praticamente soberana na lane. Então eu não sei de nenhum personagem que consegue vencer a Freya no nível 1. Então, resumindo, tem uma Freya contra, ela vai limpar a wave primeiro e vai te pressionar. É isso. Eu tô tão forte que eu já posso ir pra cima do mago inimigo, né? Tô quase full level, tô nível 14. A Freya tá nível 12 e eu consigo solar a Freya. Com essa diferença de 2 níveis, mesmo sendo um personagem forte pra caramba, eu consigo vencer. Resumindo, esse jogo é farm, principalmente no low elo. Você tá jogando no low elo? Farm. Mantém o farm mais alto que todo o restante, abre uma diferença grande e você vai ser imbatível. É isso. Eu tive a sorte de cair com um time bom, né? Um time que sabe jogar, que não morre muito. Só de você cair com um time que não morre 10 a 15 vezes por partida, você já tem uma vantagem tremenda em cima dos outros. Porque é padrão, é normal. Infelizmente é normal. Muita gente que no low elo eles não pesquisam tutoriais, não abrem YouTube, não buscam aprender sobre o sistema de MOBA, né? Ou o próprio jogo em si, que seria o Mobile Legends. Então eles não sabem nem como andar no mapa muitas vezes. Você vai ver eles lutando contra quem tá mais forte, fazendo 1 versus 3, 1 versus 4 e morrendo sem parar. Então só de você pegar uma turminha que já tem essa pequena noçãozinha de leve, eles já tem uma grande vantagem, né? Ó, o Leozinho, ele vem acreditando que consegue, né? A Freya também. A Freya tá de vingança, isso seria um problema pra mim se eu não estivesse mais forte. Tudo é questão de farm. Se você vai pra cima de alguém que tá mais forte que você vai perder. Eita. Eu acho que não é bom brincar com a Melissa não. A Melissa já tá ficando quase pareada comigo. Ela tá nível 14 também. Tô nível 15, um nível de diferença. Ela tá quase full build.
Agora o negócio vai ficar um pouquinho complicado, porque de ADC para ADC nós estamos bem pareados. Ela pode ter morrido bastante, mas quando a partida se estende, os ADCs tendem a ficar nivelados. Bem, se forem ADCs bons, né? É claro que vai ver a questão de um personagem mais forte que o outro, sempre tem, é a questão do meta, né? Agora vai ser... Nós estamos a 15 minutos de partida, nós temos uma clara vantagem, mas a Melissa está entrando no jogo. Boa notícia é que o meu mago joga bem. Se você tiver num time onde o mago e o atirador morrem 10 vezes, 15 vezes, infelizmente você já perdeu, cara. O mago e o atirador são as principais fontes de dano do time. Se eles são dois jogadores que morrem por qualquer coisa, de qualquer jeito, estão sempre fazendo 1 versus 3, 1 versus 4, sozinho, longe do time, não tem como ganhar com uma partida com os dois pilares, as duas fontes de dano jogando desse jeito. Então o que o atirador e o mago tem que fazer? Eles vão jogar perto do time, né? Sempre em bloco. Eles vão causar dano durante a teamfight. Você vai ter um tanque na sua fronte, ele vai fazer a iniciação, né? Ele vai iniciar em alguém, você vai causar dano, vocês vão voltar juntos, você vai ajudar ele na fuga. Se vocês não vencerem a fight, vocês vão fugir, você vai tentar ajudar o seu tanque a fugir vivo também. É sempre recuando e batendo, recuando e batendo. Bem, o jogo que estava fácil agora começou a ficar complicado. Só tem o vivo. Lowell é comum, isso aqui é comum demais. Dá raiva, mas é comum. O time começa ganhando, então começa a achar que é Deus. Opa! Qualquer um que vier, eu venço. E aí começa a acontecer essas reviravoltas. A Melissa tá forte. Vamos ver se o nosso jungle entende qual é a função dele. Outra coisa importante é que se cada um soubesse fazer a sua parte, fazer a sua função, o jogo fica fácil, mano. Eu já tô ficando estressado, né? Porque era uma partida ganha, e a gente tá no sério risco de perder agora, mano. Eu peço pro nosso assassino ir na parça, né? Eu não consigo chegar na parça. Um hit da parça já é meia barra minha. Se eu tiver que ficar indo pra cima, atravessar um Leomord e uma Freya pra matar o mago deles, eu vou ser morto antes de chegar, mano. Só isso. Caí no provocar do Beleric, tomei o cavalinho do Leomord e só fui de base, não tive nem o que fazer.
Nós vamos perder isso aqui, cara. Eu não acredito. Nós vamos perder isso aqui. O mago dele está vivo, só a Freya morreu, nós estamos sem tanque. É perigoso demais abrir as moitas. Eles sabem onde eu estou, como eu estou limpando os minions, a minha foto aparece no mapa pra eles, né? Então eles sabem exatamente onde a Carrie está. Não tem ninguém fazendo Lorde? Vamos puxar a atenção deles, né? Se a Edith fizesse a... Como é que eu posso dizer? Verificação das moitas, checking. Se ela... Quando a gente tá batendo no Lorde, o que que... Tem que ter um colega de time pra abrir moita pra você. O que que é abrir moita? Ele vai verificar as moitas próximas, ver se não tem ninguém escondido lá. Eu comecei a bater no Lorde, já tinha um Beleric coladinho em mim, não tinha nem como eu escapar. O Minotauro tá jogando bem pra caramba. Beleza, a gente consegue tirar o Beleric. Tirando o Beleric, metade do time dos caras já eram. Olha como fica mais fácil. Se eu não me engano, todas as vezes que eu morri foi provocado pelo Beleric. Como ele tira a chance de você escapar, então você não consegue sair. Você fica lá sendo alvo de todo o time inimigo e não pode revidar porque o seu foco tá travado no Beleric graças ao provocar. Beleza, o Minotauro tá perto de mim, ótimo. Se aparecer... não vai aparecer ninguém porque tá todo mundo morto. Mas agora é só correr pro Nexus da GG. Como o Minotauro tá me seguindo, ele vai fazer a front pra mim. Ele vai entrar quando aparecer alguma coisa. Vitória, mano. Como eu bem dizia no começo, ó, ninguém do time inimigo morreu menos que 10 vezes. Ó, morreu 10 vezes, morreu 10 vezes, morreu 10 vezes, morreu 11 vezes, morreu 11 vezes. No meu time, só o Minotauro morreu 10 vezes, infelizmente não tinha como evitar, né? Do meio pro final do jogo, nós tivemos bastante dificuldade, né? Eu vou colocar isso na conta do Amon, cara, porque o assassino ele tem que focar os causadores de dano inimigos. Se ele não tá focando a parça, cara, quem sofre é o tanque. Se ele não tá focando a Melissa, quem sofre é o tanque, mano. Ele tá fazendo a front, ele tá tomando todo o dano dos causadores de dano. E valeu por quem ficou até aí. Deixa o like, é isso aí, tchau.